save me now. Bom dia, boa tarde, boa noite no Medicina do Conhecimento, o podcast que transforma a complexidade da medicina em conhecimento prático para a sua carreira. Por isso a conversa vai muito além da medicina à beira do leito. Falamos de inovação, tendências, dicas práticas e, claro, qualidade de vida, porque para cuidar do outro, precisamos sim cuidar de nós mesmos. E o melhor, compartilhar conhecimento não divide, multiplica. Então vem comigo para mais um assunto sem fronteiras nesse universo incrível do conhecimento. Medicina do conhecimento é ciência viva, informação acessível a qualquer hora em qualquer lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador, e por aqui a gente desvenda os mistérios da medicina de um jeito leve, curioso e fácil de entender. Já vamos direto ao ponto, mergulhando de cabeça em um dos assuntos mais quentes e transformadores da nossa era, a inteligência artificial aplicada à medicina. Bem-vindo, amigo ouvinte, ao nosso episódio 171. Novo formato, novas ideias e a mesma paixão por compartilhar conhecimento que transforma a sua prática médica em algo moderno e objetivo. Agora, imagine a sua prática daqui a 5 anos. Um assistente de IA resume o prontuário do seu paciente em segundos, destaca os riscos de interação medicamentosa e até redige sua evolução, liberando você para focar no que mais importa: a conversa, o exame físico, a conexão humana. Essa promessa está mais perto do que nunca, mas agora imagine o lado B dessa história. Um diagnóstico perdido porque o algoritmo não foi treinado para a sua população de pacientes. Um tratamento incorreto, sugerido com base em dados enviesados. E aí, de quem é a culpa? Essa dualidade, a promessa incrível e o risco iminente é o tema central do mais novo e aguardado relatório do JAMA sobre inteligência artificial na medicina. Hoje, no Medicina do Conhecimento, vamos te guiar por este documento essencial. Vamos entender o que é real, o que é perigoso e como nós, profissionais de saúde, podemos liderar essa transformação em vez de sermos atropelados por ela. Se você quer estar preparado para a maior revolução da medicina do nosso tempo, não saia daí. O resumo tem a nossa curadoria e foi gerado por IA generativa, publicado em texto, áudio e vídeo no blog do anestesiador. Se você quiser ser um early adopter, vamos juntos! Bem-vindos, que bom que estão conosco aqui no ecossistema digital Medicina do Conhecimento para esta nossa análise. A inteligência artificial, ela está chegando com força total na saúde, né? Prometendo revolucionar tudo. Mas a pergunta é, será que a gente está preparado para essa revolução toda? Hoje a gente vai mergulhar a fundo no material bem importante que tenta responder um pouco disso. O relatório do JAMA Summit sobre inteligência artificial. Ele junta a visão de vários especialistas sobre o agora e principalmente o futuro da IA na medicina. Nossa missão aqui é meio que destrinchar esse documento, que é denso, né? Foi publicado na JAMA em outubro de 2025. É tirar dali o que realmente importa para quem está na linha de frente. Vamos ver os pontos-chave, a metodologia, as implicações práticas. O relatório tem muitos autores: Derek Angus, Rohan Khera, Tracy Liu, enfim, um monte de gente. Ok, vamos lá. Qual foi o grande objetivo desse summit, dessa reunião toda? Olha, o objetivo central foi, na verdade, fazer um raio-x mesmo, sabe, do estado atual da IA na saúde. Mas não só descrever, foi discutir ativamente como é que essas ferramentas, essas tecnologias novas, como elas devem ser desenvolvidas, avaliadas, regulamentadas e disseminadas de um jeito seguro e eficaz. E um ponto crucial, como monitorar o impacto real disso tudo, né? Pensando na infraestrutura que precisa mudar, na força de trabalho, a grande questão que fica no ar é como que a gente garante que a IA seja robusta, segura, transparente, padronizada, para realmente melhorar a saúde e não só ser uma novidade. E a forma como eles buscaram essas respostas foi interessante, né? Não foi um estudo clínico como a gente está acostumado. Exatamente. A metodologia foi um summit, um encontro mesmo que juntou, olha, todo mundo envolvido.
Quem desenvolve a IA, quem usa médicos, hospitais, pacientes, quem paga a conta, quem regula os próprios pacientes. Foi um diálogo focado nas tecnologias mais recentes, né? Machine Learning, Deep Learning, IA generativa e até a tal da IA agêntica. IA agêntica, só para a gente entender melhor, é aquela IA mais autônoma que pode tomar decisões, agir sozinha? Tipo ajustar um tratamento, talvez? Isso, precisamente. Aquelas com mais autonomia. A discussão pegou como essas diferentes IAs estão sendo aplicadas nas ferramentas do dia a dia, sabe? Seja para o médico no consultório, para o paciente em casa com o app, ou para o gestor tentando otimizar o hospital. Entendido. Então, vamos para os achados. O relatório parece que organiza a coisa toda em 4 tipos principais de ferramentas de IA. Ajuda a gente a entender esse mapa, né? Quais são eles? Sim, essa divisão ajuda bastante. O primeiro grupo são as ferramentas clínicas. São aquelas que, apoiam diretamente o profissional de saúde ali na ponta. Pensa num software que ajuda a detectar retinopatia diabética num exame de fundo de olho, sabe? Ou aqueles alertas de sepse num prontuário eletrônico. Ou o sistema que ajuda no diagnóstico de imagem de eco portátil. Certo. E como é que está a adoção dessas ferramentas clínicas? O relatório fala disso? Fala sim. E é interessante porque, assim, em áreas como radiologia e imagem médica, a adoção já está bem alta. O relatório cita que uns 90% dos sistemas de saúde nos Estados Unidos usam alguma IA em imagem. É bastante coisa. Só que fora da imagem, a coisa anda bem mais devagar. É mesmo. E por quê? Qual a razão dessa diferença? Bom, o relator aponta algumas coisas, né? Custos para implementar, ainda tem muita dúvida sobre o valor real que aquilo agrega ao cuidado, sabe? Preocupações sérias com vieses nos algoritmos que podem piorar desigualdades, né? E, claro, a confiança do profissional. Mas, apesar disso, o FDA já aprovou mais de 1.200 ferramentas. A maioria, claro, para imagem. Interessante essa coisa dupla, né? Avanço rápido na imagem, mas mais pé no freio em outras áreas clínicas. E o segundo grupo de ferramentas? O segundo grupo são as ferramentas direto ao consumidor, as DTC. Essas são usadas direto pelo paciente, pelo público, muitas vezes sem precisar de médico, de prescrição. Exemplo clássico, app de celular que analisa pinta na pele, chatbots para a saúde mental, ou aqueles algoritmos de smartwatch que detectam arritmia, queda. Esses a gente conhece bem. O mercado disso parece ser gigante. É gigantesco. O relatório fala em mais de 350 mil apps de saúde por aí. O mercado de mais de 70 bilhões de dólares. É quase um velho oeste digital, sabe? E aí está um ponto crítico que o relatório bate muito na tecla. A regulamentação focada nos efeitos na saúde mesmo é mínima, a integração com o sistema de saúde formal é baixa e a prova científica de que aquilo realmente funciona, que traz benefício na maioria das vezes, é limitada, quase não existe. E como é que eles conseguem escapar de uma fiscalização mais forte, se podem impactar a saúde? Então, muitos se vendem como produto de bem-estar. Fitness, justamente para fugir daquela lupa mais apertada das agências reguladoras tipo FDA. É uma zona cinzenta que preocupa bastante os autores. Faz todo sentido. E o terceiro grupo? Qual é? O terceiro são as ferramentas de operações de negócios em saúde. Aqui o foco muda, não é direto no paciente, é na eficiência, na grana do hospital, do sistema de saúde. A gente está falando de otimizar faturamento, cobrança, agendamento de paciente, de equipe, gerenciar leito, logística, suprimento, até gerar pedido de autorização para convênio automaticamente. Essas devem ser super atraentes para os gestores, né? Imagino que a adoção seja rápida. Exato, a adoção está sendo rapidíssima. Os sistemas estão implementando isso em massa para cortar custo, melhorar a eficiência. Só que aí vem um alerta vermelho do relatório. Quase não se avalia o impacto disso na saúde do paciente, nem para o bem, nem para o mal. O foco é total na operação, no financeiro, e a consequência clínica fica meio esquecida. Nossa, isso é bem preocupante. Quer dizer, otimizar é bom,
Mas não pode ser às custas do paciente, né? E o último grupo? O último são as ferramentas híbridas. Elas misturam as coisas, função clínica com operacional. O exemplo que está mais na moda hoje são os escribas de IA, os AI Scribes. Eles usam IA para ouvir a consulta, transcrever, gerar resumo para o prontuário, ajudar a faturar e às vezes até sugerem diagnóstico, próximos passos. Outro exemplo são aqueles navegadores online que ajudam o paciente a marcar consulta, se achar no sistema. Esses escribas de IA. Nossa, parecem ter um potencial danado para tirar aquele peso da burocracia do médico, né? Sem dúvida. E, igual às ferramentas de operações, a adoção dessas híbridas também está sendo bem rápida. Mas, de novo, a avaliação séria, rigorosa, do impacto real ainda está engatinhando. Então, tá. Parece que um tema que volta sempre em todas elas, mas principalmente fora da clínica mais regulada, é essa falta de avaliação séria do impacto na saúde. É isso mesmo? Precisamente. Esse é um dos pontos nevrálgicos do relatório, sabe? Essa lacuna gigantesca na avaliação do efeito real. Mesmo as ferramentas clínicas que passam ali por um crivo do FDA, raramente têm o impacto no desfecho o paciente melhorou. Morreu menos, ou na equidade todo mundo se beneficiou igual, quantificado direito antes ou depois de ir para o mercado. Para as DTCs e operações, então, essa avaliação é ainda mais rara, praticamente inexistente. Mas por que é tão complicado assim avaliar essas ferramentas? Parece uma coisa tão básica, né? Parece, mas o relatório detalha bem os desafios metodológicos, e eles são enormes, viu? Primeiro, é difícil até definir o que é intervenção e o contexto. O sucesso da IA não é só o algoritmo. Depende da interface, do treino de quem usa, de como ela se encaixa no fluxo de trabalho. Uma IA generativa, por exemplo, pode ser usada para 1000 coisas. Como é que você define o escopo para avaliar? E o desempenho muda muito, de um hospital para o outro, de uma população para outra. Entendi. Não é só ligar na tomada e usar, né? Exato. Segundo desafio, identificar o mecanismo de ação. Em modelos complexos, tipo deep learning, entender a matemática lá dentro, a tal da interpretabilidade, o porquê exato daquela decisão é super difícil. A gente até consegue ver a explicabilidade, que é entender como o modelo reage a dados diferentes, e isso ajuda na transparência. Mas não garante que ele vai funcionar bem no mundo real, com toda a bagunça que ele é. O ideal seria avaliar prospectivamente, em cenário real, mas isso é caro, complexo. E os desfechos? Medir o que realmente importa para o paciente também é um problema? Sim, é o terceiro desafio. Capturar desfechos relevantes. Coletar dado de melhora clínica, mortalidade, satisfação do paciente, efeito adverso. Tudo isso custa caro, leva tempo. Imagina avaliar um app de smartwatch que detecta arritmia. Você tem que seguir milhares de pessoas por anos para ver se aquilo realmente evitou um AVC. É um esforço gigantesco. E por último, a tal da causalidade. Como ter certeza que foi a IA que fez a diferença, para melhor ou para pior? Esse é o quarto desafio, inferir causalidade. O padrão ouro é o ensaio clínico randomizado, o RCT. Compara quem usa a IA com quem não usa. Mas RCT é caro, demora anos, não acompanha a velocidade que a IA muda, né? Tem alternativas, tipo estudo observacional com método estatístico mais avançado ou teste AB rápido, que a turma de tecnologia usa muito. Mas isso exige dado de muita qualidade, gente que saiba analisar bem, e isso nem sempre está disponível na saúde, ainda mais para avaliar a ferramenta operacional. E, no meio dessa confusão toda, quem é que devia ser o responsável por garantir que essas avaliações aconteçam? O relatório aponta o dedo para alguém? Ele aponta, na verdade, a falta de clareza. É o desenvolvedor da IA, é o hospital que compra e usa, mas será que ele tem recurso, conhecimento para isso? É o governo? Não tem uma resposta clara, e um ponto muito crítico que eles levantam: os pacientes, as comunidades afetadas, que deveriam ter voz nisso tudo, raramente são incluídos de verdade na avaliação. Ok, o cenário dos desafios é bem complexo. Mas e as implicações práticas? Para quem está lá no dia a dia, o que muda para o médico, para a enfermeira, para o gestor? Olha, o relatório é claro nisso. A IA vai mexer com todas as peças do tabuleiro da saúde. Isso, por um lado, é uma oportunidade incrível, né?
Talvez para finalmente resolver uns problemas antigos de acesso, de custo, de qualidade. Mas imagino que também traga desafios diretos para a força de trabalho, né? Com certeza absoluta. Vai ter mudança de tarefa, de escopo de prática. O exemplo do técnico de ultrassom com IA versus o cardiologista é um clássico. Surge uma necessidade urgente de alfabetização em IA, tanto na formação quanto na educação continuada. Ninguém vai precisar virar programador, não é isso, mas entender o básico, as limitações, como usar a ferramenta de forma crítica, isso vai ser essencial. E aquela promessa de reduzir a burocracia com os escribas de IA, por exemplo? Isso se confirma? Olha, existe um potencial real para reduzir a carga administrativa, sim. Mas o relatório faz um alerta. Isso não é garantia de resolver o burnout, viu? Pode ser que o tempo que o médico ganhe seja preenchido com mais paciente, mais pressão. E um ponto importante, os profissionais vão virar coavaliadores dessas ferramentas no mundo real. A experiência deles vai ser fundamental para o monitoramento contínuo. E a confiança? Os médicos, eles confiam nessas ferramentas? Ainda existem muitas preocupações sobre confiança, sobre os vieses que a gente já falou e sobre o risco da automação complacente, sabe? Confiar demais na IA e deixar o julgamento clínico de lado. O relatório até diz que médicos nos Estados Unidos culpam a falta de uma supervisão regulatória mais clara como um dos motivos para essa desconfiança. Então a questão-chave não é se a IA vai mudar tudo, mas como a gente garante que essa mudança seja para melhor e para todo mundo. E aí a gente entra nas preocupações éticas, legais, que também foram abordadas, certo? Sim, e são preocupações pesadas. Primeiro, direitos, privacidade e propriedade dos dados. As leis que a gente tem hoje, tipo a HIPAA nos Estados Unidos, que é parecida com a nossa LGPD em alguns pontos, já são consideradas meio insuficientes para lidar com a complexidade e o volume de dados de saúde na era da IA. Quem é dono do insight que a IA gera a partir dos dados de milhares de pacientes? É uma pergunta em aberto. Segundo, a supervisão ética da implementação. Quando um hospital bota uma IA nova para rodar, isso é melhoria de qualidade, que tem menos rigor ético, ou é pesquisa, que precisaria de comitê ético? A linha é muito tênue. Terceiro, a responsabilidade legal se dá erro. Se a IA erra um diagnóstico, sugere um tratamento errado e causa dano, quem paga o pato? O médico que seguiu? O hospital que comprou? O desenvolvedor? A lei ainda está tateando nisso. E aquele risco de piorar as coisas para quem já tem menos acesso à saúde. Esse é um ponto crucial, fundamental. Existe um risco real de aumentar as disparidades. Se as ferramentas são desenvolvidas e testadas só em populações de países ricos, ou se só hospital chique consegue implementar, a IA pode acabar aprofundando a desigualdade que já existe, ao invés de ajudar a diminuir. É um perigo real. Nossa, diante desse cenário todo, cheio de promessa, mas também cheio de perigo, o relatório pelo menos aponta caminhos, dá alguma solução. Ele não chega com a receita de bolo pronta, não, mas ele funciona como um chamado bem forte à ação. A mensagem principal é que a gente precisa criar um novo ecossistema para IA na saúde. Um sistema que seja colaborativo, ágil e focado em gerar conhecimento confiável, generalizável, sobre as consequências, as boas e as ruins, dessas ferramentas. E como seria esse ecossistema na prática? O relatório dá mais detalhes? Sim, ele aponta 4 áreas que são essenciais para a gente avançar. Primeiro, engajamento de todo mundo, stakeholders, durante todo o ciclo de vida da ferramenta. Isso quer dizer que desenvolvedor, médico, paciente, hospital, regulador, todo mundo tem que trabalhar junto desde o comecinho, lá no design da IA, até o monitoramento depois que ela está rodando. Não é mais aquela coisa linear. Desenvolve e joga no mercado e pronto. É um ciclo contínuo de feedback, de colaboração. Parece fazer sentido, mas deve ser difícil de botar para funcionar. Qual a segunda área? Segundo, desenvolver e usar ferramentas de medição adequadas. A gente precisa ir além daquela métrica básica de o algoritmo acertou. Precisamos de métodos fortes, rápidos, para medir a efetividade real. A IA melhorou a saúde, reduziu o custo com segurança?
Isso vai exigir novos desenhos de estudo, talvez RCTs mais ágeis, usar teste AB de forma inteligente, métodos para tirar causalidade de dado do mundo real. Iniciativas como a da Joint Commission com a SHEA nos Estados Unidos, buscando criar padrões de segurança, são um passo importante, mas a gente tem que medir o benefício também. E de onde viriam os dados para fazer essas medições todas? Aí entra o terceiro ponto. Construir uma infraestrutura de dados e um ambiente de aprendizado adequados. O relatório sugere que a gente precisa de uma infraestrutura de dados que seja representativa, talvez nacional, ou federada tipo a iniciativa Sentinel do FDA, que junta dados de várias fontes para monitorar a segurança de remédio. Isso permitiria avaliações mais generalizáveis, aprendizado contínuo, e não é só dado clínico, é dado de como a ferramenta é usada, como ela se encaixa ou não no fluxo de trabalho. Entendi. Dados, medição, colaboração. Falta alguma coisa nesse plano. Falta o quarto ponto, que amarra tudo. Criar a estrutura de incentivos correta. A gente tem que usar tanto o mercado quanto política pública para fazer todo mundo remar para o mesmo lado. O relatório sugere, por exemplo, dinheiro público para interoperabilidade de dados, como a lei High-Tech fez nos Estados Unidos para os prontuários eletrônicos, financiar a pesquisa para desenvolver esses métodos de avaliação que a gente falou, e talvez uma regulação mais firme, principalmente para aquelas ferramentas DTC e de operações, que hoje voam meio fora do radar do impacto na saúde. Fica muito claro, então, a IA na medicina não é mais ficção, né? É uma realidade bem complexa, crescendo rápido, o potencial para transformar tudo é gigante, mas os desafios para garantir que essa transformação seja boa, seja justa para todo mundo, são igualmente gigantes, como esse relatório do JAMA Summit mostra também. Exatamente. A mensagem central, acho, é que não dá para a gente simplesmente sair adotando toda nova ferramenta de IA que aparece por aí. A gente precisa de um paradigma novo, um ecossistema de aprendizado contínuo, sabe? Com colaboração, transparência, avaliação séria e gestão responsável durante toda a vida útil dessas tecnologias. É uma mudança de chave de mentalidade mesmo, né? E talvez, para a gente fechar uma reflexão final aqui, a gente está muito focado em avaliar ferramentas individuais, de IA, esse algoritmo aqui, aquele app ali, mas e a integração sistêmica disso tudo? Como é que a gente garante que juntar dezenas, centenas dessas ferramentas no hospital, na clínica, não crie sem querer novas barreiras, mais complexidade ou piore ainda mais as desigualdades? Talvez a gente precise de um olhar mais holístico, sabe? Monitorar não só as ferramentas, mas o próprio sistema de saúde como um todo, conforme ele vai evoluindo com a IA. Uma questão fundamental mesmo para a gente continuar de olho e discutindo. Agradecemos a companhia de todos nesta análise aprofundada aqui no ecossistema digital Medicina do Conhecimento. Até a próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Medicina do Conhecimento. Espero que esse conteúdo tenha sido inspirador para você quanto foi para mim. Se você gostou, eu preciso que você compartilhe esse episódio com seus colegas. Aí, deixe seu comentário, suas sugestões. A sua participação é fundamental para continuarmos expandindo esse conhecimento. Agora, mais importante que isso, eu quero que você se torne um assinante VIP do blog do Anestesiador e siga conosco. Me manda uma mensagem no Instagram, @Medicina do Conhecimento. Eu quero te oferecer um mês gratuito para você experimentar o acesso ao grupo VIP. Você quer continuar ainda conectado com a gente? Fácil. Entra no www.medicinadoconhecimento.com.br. Ouça a nossa rádio web Medicina do Conhecimento, que é ciência e informação onde e quando você quiser. E claro, o nosso podcast está em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud, YouTube Music. Você pode até pedir para sua Alexa para tocar o Medicina do Conhecimento. E não se esqueça, o seu feedback vale ouro. Manda sua pergunta, sugestão, comentário. Quem sabe o próximo tema não nasce da sua ideia. Se você curtiu, compartilhe, deixe o like e segue a gente no Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento, porque aqui compartilhar é multiplicar.